bem? Hoje nós vamos trazer um tema bem interessante dentro da área da coordenação pedagógica de uma forma geral, com o tema Linha do Tempo sobre a história do sistema educacional brasileiro e seus períodos, observando o que? Qual vai ser o foco da nossa aula de hoje? A sistematização. Então, dentro de um período histórico, cada grupo foi dividido e dentro desse contexto, cada um falou como é que era o período educacional. Lembrando que o nosso foco sempre foi na área de coordenação, mas como é na área, dentro do contexto da educação de uma forma geral, então nós pegamos esse gancho aí para poder exemplificar. Vamos lá? Coordenação pedagógica, contexto histórico e legislação. Colônia, período jesuítico. O período jesuítico foi marcado e iniciado pela Igreja Católica, que teve como pioneiro o Padre Manuel da Nóbrega, criando a Companhia de Jesus. A coordenação pedagógica nesta época se dava a partir da organização escolar, que foi feita uma divisão pela classe social, como os índios, os filhos dos colonos e os filhos dos nobres. A educação era diferente para cada classe. A partir disso, temos a educação, a catequese e a mão de obra como principais instrumentos deste movimento. Com a expansão das políticas no Brasil, a educação teve que ser restaurada. Marquês de Pombal, responsável pela discussão e planejar uma nova educação, serviço aos interesses do Estado e não da fé como se fazia anteriormente. De forma com o alvará, dia 28 de julho de 1759, determinou-se o fechamento das escolas jesuítas e implantou-se as chamadas aulas régias, mantidas pela coroa, com foco nos estudos maiores, mais diretamente na Universidade de Coimbra, com subsídios à ciência nas áreas de medicina, filosofia e matemática. Pombal cuidou disso do dia 22 ao dia 24 de outubro de 1702. As reformas pomblianas visam transformar Portugal numa metrópole capitalista, provocar algumas mudanças do Brasil com o objetivo de adaptá-lo, enquanto colônia, à nova ordem pretendida. Império 1822 a 1889. O ensino mútuo e o método Lancaster, no qual o aluno já treinado ensinava os outros sob vigilância de um professor. Políticos regentes, 1831 a 1840. O regente era escolhido para atuar como chefe do Estado. Segundo reinado, teve início em 23 de julho de 1840 com a mudança da Constituição. Dom Pedro I, em 1822 a 1831 e Dom Pedro II, 1840 a 1889. A República Velha, ou a Primeira República, é o nome dado ao período compreendido entre a proclamação da República em 1889 e a eclosão da Revolução de 1930. A República Velha é dividida em dois momentos, República de Esparta e República Oligárquica. A República da Esparta abrange os governos dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi durante a República da Esparta que foi outorgada a Constituição que iria nortear as ações institucionais durante a Primeira República. Além disso, o período foi marcado por econômicas como a da declinamento e por conflitos entre as elites brasileiras, como Revelação Federativa e a Revolta do Armado. A nossa matéria é História do Sistema Educacional Brasileiro e seus períodos. O tema é Era Vargas, 1930 a 1945, período das regulamentações.
Vargas entra no cenário político, houve a reforma, ele criou a reforma política. Dentro da reforma política foi criado o Estado Novo. Dentro do Estado Novo ele criou as políticas sociais, que foi a criação do Ministério do Trabalho, e para fechamento dessa parte da política, ele criou a CLT, que é a consolidações das leis trabalhistas. História da coordenação. História do sistema educacional brasileiro no regime militar que ocorreu entre 1946 e 1964. Segundo Miranda e Ribeiro, esse período ficou marcado como o período das indicações, pois o Conselho Federal da Educação reestruturou o ensino médio, juntando o mesmo com a educação infantil e o ensino fundamental como educação básica, e o ensino secundário passou ao ensino profissionalizante, que conhecemos como curso técnico. Nesse mesmo período, aconteceu a reforma universitária, que aconteceu em 1968, e deu início à formalização do ensino de pedagogia. Porém, só há 3 anos, com a criação da LDB, foi que o estudo de pedagogia foi oficializado no Brasil. Com isso, todos os gestores da educação foram obrigados a se formar. E assim surgiu os coordenadores, que somos chamados de supervisor escolar. O supervisor escolar, ele trabalha nas escolas, sempre verificando o trabalho do professor, mas sempre mantendo o militarismo em cima de tudo. A história da coordenação pedagógica. Na década de 90, a educação vai passar por um divisor de águas, onde acontece a publicação de vários decretos, um rol de análise e publicações de referenciais para a educação, a definição da função de coordenador e supervisor, o surgimento de programas educacionais, a descentralização da gestão para os municípios e a meritocracia, onde acontece a dicotomia entre objetivos e resultados. Conceitos fundamentais para supervisor e coordenador pedagógico. O supervisor, ele é concursado, tem graduação em pedagogia e pós-graduação em educação. O papel do supervisor é orientar, fiscalizar e dar apoio às instituições. Já o coordenador pedagógico, ele é um articulador do PPP, o nosso projeto político pedagógico. Ele dá formação continuada de professores. Além disso, o coordenador, ele observa e orienta alunos e professores. E ele é considerado um parceiro mais experiente do professor. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação de professores. A gente tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e o Plano Político Pedagógico. Ele ajuda o diretor e o coordenador a fazer um trabalho melhor na escola. O coordenador tem a função de promover palestras para os professores, projetos e um ambiente mais democrático e participativo. Também temos o HTPC, que é o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. O coordenador também tem a função de dar um suporte pedagógico para os professores, para ajudar com alguma dúvida que o professor tenha. E dentro disso, a gente consegue fazer um trabalho ótimo na escola. Obrigado pela atenção e até a próxima.